Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Podcast dos líderes. Muito boa tarde, honrado com a sua audiência. Hoje, mais uma vez, ele, que é consultor político, analista político, dirige a MB Consultoria e Pesquisas e na última eleição para prefeito acertou 100 palpites dos 102 prefeitos que foram eleitos. Observe que ele é um gigante quando o assunto é política. Consultor político, também colunista político da Jovem Pan News. Estou aqui com o meu amigo Marcelo Bastos, esse gigante da comunicação política. Marcelo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Muito boa tarde, meu querido amigo Carlos Conce. Sempre é um prazer renovado estar aqui presente do amigo. Estamos aqui a seu dispor para a gente poder fazer uma análise da política alagoana e do Brasil. A pergunta que você quer ouvir: quem vai ganhar a eleição para governador? Renan Filho ou JHC? Olha, se eu já soubesse essa resposta, eu estaria milionário. Né? Verdade. Como eu não sou a mãe de Ná, né? Eu vou dizer que hoje, como a gente trabalha com pesquisa, Sim. e pesquisa, você bem sabe que é a fotografia do momento, Isso. a eleição está bem disputada. Baseado na pesquisa do Paraná Pesquisa, que é um instituto nacional, como também da Vox Brasil, que é outro instituto nacional. Ligado à Jovem Pan? Né? Ligada à Jovem Pan, à rede Jovem Pan. Na do Paraná, o JHC aparece na frente de Renan Filho com 5% e na do Vox Brasil inverte. O Renan Filho tem 6% e o JHC tem menos. A diferença é de 6% a favor do Renan Filho. Isso quer dizer o quê? Uma eleição extremamente equilibrada, certo? Hoje, evidentemente, que as eleições ainda é dia 4 de outubro, ainda está muito distante. Tempo. As convenções começam a partir de segunda-feira, dia 20 de julho, e vai até dia 5 de agosto, onde os partidos vão oficializar os seus candidatos para deputado estadual, federal, senador, governador e, obviamente, presidente. Então, é evidentemente que a eleição ainda está muito distante, Sim. ainda tem muitos fatos que vão acontecer, e hoje, lógico, no cenário de hoje, dentro da pesquisa que nós estamos analisando, é uma eleição extremamente equilibrada. O eleitor que está nos assistindo, e a você muito obrigado pela sua honrosa audiência, quer saber por que essa diferença, porque Paraná Pesquisas dá um tipo de resultado e porque a Vox, que é ligada à Jovem Pan, dá outro resultado. Olha, eu acredito, meu caro amigo Carlos Conce, é a metodologia do trabalho. Perfeito. Né? Cada um tem uma amostra definida e, evidentemente, em cima da amostra pode dar esta diferença. Perfeito. Logicamente que a do Paraná tem 15 dias atrás e a da Vox é agora mais recente. E 15 dias pode fazer uma diferença, apesar de não ter tido nenhum fato relevante que mude o cenário da política nesse momento em Alagoas, mas eu acredito é pela metodologia que cada um emprega. Mas independente que seja um ou seja outro que esteja na frente, a diferença de ambos é 5, 6%, está na margem de erro para o empate técnico. Isso quer dizer que a eleição hoje está equilibrada e temos que aguardar depois do dia 5 que começa a campanha de rua, depois vem o horário, a partir do dia 16 o horário no guia eleitoral, TV e rádio, e vai intensificar nas redes sociais, aí a gente vai ver se isso vai se manter ou vai ter alguma alteração, seja lá para o Renan Filho ou seja para o próprio JHC. O ícone da política brasileira, que você bem conhece, Marcelo, Ulisses Guimarães, nos ensinava que ganhar eleição é gastar sola de sapato. Em tempos de tecnologia tão avançado, essa verdade continua válida? Ela ainda é muito importante. Esse trabalho de rua é muito importante, né? Porque até mesmo o trabalho de rua vai mostrar o tamanho do candidato. Né? O Renan Filho vai para o interior do estado, bota aquela multidão, ele aproveita aquele trabalho que ele faz de rua, coloca nas redes sociais. O próprio JHC faz isso, você coloca nas redes sociais, então isso tem uma importância grande. Perfeito. Então o trabalho de rua, corpo a corpo com o eleitor, isso nunca vai
ser considerado desprezível, muito pelo contrário, ele agrega muito. Logicamente que a política hoje é diferente do passado, Sim. que tinha basicamente a campanha de rua, os velhos comícios, né? E hoje com a tecnologia, com as redes sociais, com a inteligência artificial, isso mudou muito, mas a gente não pode desconsiderar esse trabalho corpo a corpo, é tanto que os candidatos ainda continuam fazendo. Perfeito. Nós temos um ex-governador e atual senador Renan Filho, que realmente fez um grande trabalho, ninguém tem dúvida disso. Nós temos do outro lado o JHC, que também fez um grande trabalho na capital, ninguém tem dúvida disso. Como é que o eleitor recebe, digamos assim, essa herança, né, de bastante trabalho em relação aos dois? Até que ponto isso conta mais ou menos? Eu acredito que ambos vão tentar mostrar o trabalho que fizeram, né, vai ter uma prestação de serviço. Isso. Tanto o Renan vai falar das UPAs, dos hospitais que ele construiu, aquele período, momento difícil da pandemia, que ele foi muito importante, né, como gestor naquele momento delicado que nós vivemos. Você lembra um momento difícil que o país viveu, não foi só apenas Alagoas. Então ele vai tentar mostrar isso, né, um governador realizador. Por outro lado, o JHC vai mostrar as benfeitorias que fez, como o Renato Salgadinho. Eu acho que isso vai ser um dos pontos da campanha. A estratégia de cada um é diferente. O Renan faz uma política mais de alianças com o pessoal da política tradicional. E o JHC faz uma campanha mais carreira solo, fazendo uma coisa diferente, muito mais intenso nas redes sociais do que o próprio Renan Filho, com estratégia diferente, mas querendo chegar ambos no Palácio dos Martírios. Perfeito. Em algum momento também aqui Alagoas usou-se um recurso básico, mas que foi usado, é usado e vai ser sempre usado, eu creio, que é, por exemplo, a dualidade do bem contra o mal. Também, em algum momento, há aquela dualidade do novo contra o velho. Tá? Como é que, no momento atual, né, essas questões podem ou não ser colocadas e como é que, na sua opinião, como analista político, isso pode influenciar na eleição? Para essa campanha em relação novo contra o velho, não vai ter, porque ambos são muito jovens, né? Perfeito. Ah, mas o Renan é o novo, mas é filho do Renan Calheiros. Mas o JHC é o novo, mas é filho do João Caldas. Perfeito. Então isso eu acho que não vai ser um ponto na campanha. Perfeito. Né? Isso vai ser um ponto importante. Como você colocou muito bem, no passado o bem contra o mal, aquela campanha de Théo Vilela contra João Lira, né? Era o bem contra o mal, o João Lira representava o mal, foi bem colocado. Na campanha de 2016, Ronaldo Lessa, na campanha de 2012, Ronaldo Lessa contra Rui Palmeira, o novo que era Rui contra o velho. Né? Ele usou esse mote de campanha, o Rui Palmeira, isso pegou na campanha, né? Tanto que ele ganhou a eleição. Quer dizer, mas nessa campanha, como são dois jovens, eu acho que isso não vai aparecer. Vai aparecer muito a questão do que cada um realizou, acredito que sim. O Renan está definido quem ele apoia para presidente, é um fato que ele vai trabalhar muito essa questão, que ele apoia Lula, sempre foi Lula, a família Calheiros, e o Lula é o maior eleitor aqui no Nordeste. Perfeito. Na pesquisa do Vox Brasil, ele tem 60% das intenções de voto no segundo turno contra 20% do Flávio Bolsonaro. Perfeito. Então isso vai ser um fator importante para Renan Filho. Olha, se eu for governador, eu sou amigo do presidente, isso vai canalizar recursos para o Estado. Enquanto isso, o JHC, o próprio PSDB está em cima do muro, o partido dele não sabe se vai lançar candidato ou se vai apoiar alguém. Isso pesa numa eleição majoritária. Numa eleição majoritária como essa, como é que você analisa, né, a postura do JHC, que em algum momento ficou muito próximo do Arthur Lira, em algum momento ficou muito próximo também do Alfredo, né, candidato ao Senado, aliás, hoje considerado, digamos assim, o que tem maiores intenções de votos, e acabou que ele, como você falou, né, numa postura de ficar em cima do muro e não fechou com ninguém. Como é que você analisa essa postura do JHC? A gente vai ver se isso vai realmente ser concretizado ou não, se ele vai ficar desvinculado desses dois grandes, né?
políticos aqui de Alagoas no momento, que é o Arthur Lira e o Alfredo Gaspar, a partir das convenções. Né? Sim. Vamos ter a oportunidade de ter as convenções. Porque como ainda não houve as convenções, Perfeito. você ainda pode ser aliado. Né? Isso. Porque, como você bem disse, teve momentos que o Alfredo esteve com o próprio JHC e o Arthur Lira, na eleição que o Rodrigo Cunha foi candidato a governador, apoia o Rodrigo Cunha. Na eleição que o JHC foi candidato a prefeito no segundo turno, ele apoiou o JHC. Sim. E ele está tentando fazer uma campanha diferente. Eu quero me desvincular dos políticos tradicionais para, de repente, ter um palanque mais leve, ter um discurso de renovação. Perfeito. E eu acredito que, dentro da estratégia dele, se eu for com o Arthur, eu vou dizer, eu vou renovar, mas estou com o pessoal da velha política. Aí ele está indo por outro caminho, querendo fazer uma carreira solo, mas isso não sei se vai ser suficiente para uma vitória que vai ser contra a estrutura do Estado. Até porque, como você bem lembrou, né, desvinculado da velha política, mas o pai é da velha política. Então, o outro lado, a gente está falando aqui de estratégias, tá, gente? O outro lado, então, pode dizer, não é assim não, porque o pai é da velha política. Apesar de que o pessoal sempre colocou assim, não, o JHC quer desvincular, que é da nova política, mas tem um pai por trás. É tanto que ele nunca usou o João Caldas, ele sempre usou o JHC para tentar separar. Trazer uma marca diferente. Para fazer uma marca diferente. Mas isso nunca colou. Perfeito. Tentaram fazer nas eleições dele majoritárias aqui para prefeito, não colou, é tanto que ele teve 83% dos votos válidos na eleição para prefeito que ganhou no primeiro turno. Isso. O que vai acontecer, né, dentro da estratégia dele, vamos ver se ele vai manter essa estratégia até as convenções de não querer essa aliança com o Arthur e de repente nem com o Alfredo, abrindo mão disso. Será que vai ser suficiente ele sozinho fazendo esse trabalho que ele está indo para o interior, para as feiras do interior? Será que vai ser suficiente contra a estrutura do Estado, do governo federal, para uma eleição que ele venha a ganhar? Eu tenho as minhas indagações, as minhas interrogações. Claro. Não tem eu acho cristal, que mas tem indagações. Ele poderia muito bem fazer um trabalho diferente, como ele faz nas redes sociais, né, ter uma linha diferente, mas abrir mão numa eleição dessa, que vai ser disputada com a estrutura grande do Estado, abrir mão de um Arthur, do próprio Antônio Albuquerque, do próprio Alfredo, do Alfredo que é um cara que também é, digamos assim, entre aspas, um novo também. Eu acho que é subestimar a quem ele está concorrendo, que é o candidato do governo, que é fortíssimo, que é o Renan Filho. Perfeito. Eu, na minha avaliação, acho que ele deve repensar isso, apesar de que ele está se baseando em pesquisa, que nesse momento está favorável, porque a eleição está bem disputada, e sem esse pessoal que ele não quer, né, esse grupo político que ele não quer, se ele está bem assim... Ele disse que não quer? A princípio ele disse que não quer, a gente vai ter que aguardar até o dia 5, se de fato... Para saber se isso vai acontecer, porque eu acho que abrir mão de apoios numa eleição majoritária é você subestimar quem está concorrendo com você. Eu acho que não é esse caminho. Perfeito. Eleição para o Senado. Nós temos aí alguns candidatos em pauta. Temos Alfredo Gaspar, que nas pesquisas tem aparecido como primeiro lugar, né? Mas nós temos também Renan Calheiros, nós temos também Eudócia Caldas, Arthur Lira, aparecendo né? bem. O Davizinho, Davi Davino Filho. Né? Então fica o meu abraço para o Davi Davino Filho, que fez o curso conosco de oratória. Eudócia Caldas fez o curso conosco de oratória, fica o nosso abraço também. Nosso abraço para o Alfredo, também fez o curso conosco de oratória, dentre outros grandes líderes que participaram aqui do nosso curso personalizado individual. Então a gente, na realidade, torce para que as pessoas que têm melhores propostas, né, elas acabam vencendo. Essa eleição para o Senado, como é que está? Quais são as possibilidades? Qual é a sua análise, Marcelo Bastos? Nessa eleição para o Senado, é a renovação de 2/3 do Senado, são 2 vagas. Né? É a vaga do Renan Calheiros Pai, que é candidato à reeleição, e é a vaga da Eudócia Caldas, que ficou no lugar do Rodrigo Cunha, naquela eleição de 2018. Também vai ser uma eleição bem disputada. E os 3 nomes que aparecem bem na pesquisa, nesse primeiro momento, é do, como você colocou, do Alfredo Gaspar, do Arthur Lira e do Renan Calheiros. Um pouco saindo desse pelotão de frente, tem o Davi Davino e o Eudócia bem mais abaixo. Então, é uma eleição também muito equilibrada, vai ser bem disputada. Eu sempre disse, vou repetir aqui mais uma vez, se o JHC tiver com Arthur Lira uma chapa majoritária e o Alfredo Gaspar, eu acho que são 2 nomes muito fortes para ganhar a eleição para o Senado. Fica numa situação complicada
o senador Renan Calheiros. Mas pelo desenhado que a gente está observando, isso parece que não vai acontecer, favorece inclusive a reeleição do senador Renan. E com a manutenção da candidatura do Davi, que hoje está em torno de 22%, né? Os outros estão em torno de 38%, 40%, os três que estão na frente, isso vai ajudar principalmente na capital, onde é o maior eleitorado que tem o Alfredo Gaspar, isso vai ajudar principalmente para o Renan Calheiros, a candidatura do Davi, que tira voto do Alfredo e ajuda, por tabela, o Renan Calheiros, que já é forte do interior. Então, a candidatura do Davi, a manutenção da candidatura do Davi, só fortalece principalmente a candidatura do Renan Calheiros e do Arthur Lira. Não tenho dúvida disso. Sem dúvida nenhuma, perfeito. Marcelo, você na última eleição municipal, eleições municipais, né, você dos 102 palpites, vamos colocar assim, né, para assumir a prefeitura, para ganhar a eleição, você acertou 100, uma centena, ok? Com essa divisão hoje, tá, o Renan Calheiros, Renan Filho, tem muito mais prefeituras, né? Sem dúvida nenhuma. Ok? Com esse momento aí que nós temos e com esse alcance nas prefeituras, como é que você faz aí, como é que você coloca na balança o eleitorado da capital, que a gente sabe que é menos, claro, e o eleitorado do interior nesse processo? Veja bem, só fazendo uma retrospectiva, sim, na eleição de 2024, das 102 cidades de Alagoas, faltando uma semana antes, eu publiquei, inclusive no Jornal Extra, que eu tenho isso registrado, guardado. Jornal é papel, não tem como você dizer que não foi, está documentado. Não tem hacker nenhum vai resolver. Não tem como tirar do sistema, como você bem colocou. Eu fiz uma projeção das 102 cidades dos prefeitos, uma semana antes que ia ser eleito, eu só errei em 2 cidades. Errei em Taquarana e errei na cidade de Quebrangulo, ia ser nas outras 100. Hoje, praticamente, quase 100% dos prefeitos em Alagoas, tirando a capital, sim, o Rodrigo Cunha, e o Luciano Barbosa, que ainda não se decidiu, praticamente todos os prefeitos aqui de Alagoas apoiam Renan Filho. Isso é uma ajuda muito importante. Muito importante. Então, veja bem, nesse momento, os prefeitos todos estão com Renan Filho, mas mesmo assim, e o JHC sem esse apoio, a diferença de um para o outro é apenas de 5%, 6%. Vamos pegar a pesquisa do Vox Brasil. Então, mostra que o JHC é muito forte. Porque se eu estou com todos os prefeitos do interior, o interior representa 70% do eleitorado, né? E mesmo assim, a minha diferença para o JHC, pegando a pesquisa do Vox Populi, é de 6%, isso mostra o tamanho do JHC. Então, se de repente o JHC tivesse aí com os prefeitos que ele abriu mão do Arthur Lira, tivesse com os prefeitos do Antônio Albuquerque que ele abriu mão, eu acho que o resultado da eleição hoje podia ser diferente. Porque mesmo a do Paraná, que saiu 2 semanas atrás, ele parece na frente do Renan Filho. Perfeito. Então mostra que ele é forte, mesmo com essa situação tão adversa que ele tem em relação ao apoio de prefeitos, que ele não tem, o Renan Filho tem. Até porque estratégia de comunicação política, você sabe, cada cidade tem o seu prefeito, mas cada cidade tem a sua oposição, né? Exatamente. A oposição, então, claro, ela já por si só, ela já é oposição ao prefeito. Então, se a estratégia for de chegar junto a essas oposições, com certeza isso pode fazer a diferença isso também pode no balanço, fazer a diferença. Né? E muitas vezes eu tenho o apoio do prefeito, mas de repente o prefeito está num processo de desgaste junto à sua gestão, e é até bom não ter o prefeito. Acontece situações como essa. Né? Perfeito. Tem situações também, por exemplo, que a situação do Renan Filho é tão confortável que tem alguns interior que tanto a oposição como a situação estão apoiando o Renan Filho. Verdade, Aí ele está indo buscar outro caminho, o voto independente, o voto da opinião. É por esse caminho que o JHC está indo. Perfeito. Meu amigo Marcelo Bastos, grande consultor político, analista político, diretor da MB Consultoria e Pesquisa, ele que é uma referência quando o assunto é eleições, é análise política, escritor, né? Próximo livro sai quando? Vai sair este ano. Eu estou no processo de término, porque não é fácil. Sim. É uma pesquisa que eu estou fazendo das eleições de 1945 até 74. Perfeito. Onde eu falo do governo Silvestre Péricles, depois Arnoldo de Melo, depois Bonito Falcão, depois Luiz Cavalcante,
depois Lamenha Filho, depois a Frânio Lages e termino com o primeiro governo do Divaldo Toragi. Espetacular. A minha base de pesquisa é o Instituto Histórico Geográfico, como foi também o meu primeiro livro, que é Eleições de Alagoas, de 78 a 2016. A 2016. Perfeito, muito legal. Então, já 2 livros publicados sobre eleições de Alagoas e vai agora para o terceiro livro. Terceiro livro. Muito bem. Quando lançar, vai ser uma honra recebê-lo aqui para a gente falar a respeito do assunto. Muito bem, agradeço. Amigo Marcelo, suas considerações finais sobre eleições 2026 em Alagoas em especial. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo nesse momento, Carlos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E eleições, você sabe muito bem, é um processo dinâmico, né, que um fato inusitado, um fato relevante pode mudar o cenário de uma eleição. Perfeito. Né? Como dizia o nosso Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, foi dono do Banco Nacional, eleição é como uma nuvem. A hora está nublado, a hora faz sol, no mesmo dia, e muda o cenário da eleição. Na eleição de 1990, sim, o Ibope, aqui em Alagoas, quando terminou o resultado, na boca da urna, dizia que o Renan Calheiros estava eleito governador, Renan Calheiros pai, e quando abriu as urnas teve segundo turno, e no segundo turno ele perdeu para o Geraldo Bulhões. Então, política acontece essas coisas. Você só está com a garantia da eleição quando é divulgado oficialmente pelo Tribunal Nacional Eleitoral. Verdade. Enquanto isso, tem que, como você diz, gastar muito solado de sapato para poder garantir a vitória. Perfeito. É isso aí, Marcelo Bastos, esse ícone, quando o assunto é análise política em Alagoas. Mais uma vez, amigo Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Forte abraço. 4 da tarde temos Bruno Mendonça, ele da Carajás e ele também da BJ Hangar, e nós vamos conversar com ele sobre empreendedorismo em Alagoas. Um abraço e até lá.